Aproveitar aqui o seu doutorado, mestrado, PhD, porque assim, hoje eu percebo também uma realidade onde talvez as pessoas tenham até uma dificuldade de assumir aquilo que Deus deu, né? Eu vejo às vezes a gente, e a teologia, né, o magistério, a doutrina da igreja, cara, o Senhor fala, não tem nada mais a ser revelado, tá tudo ali já Sim. posto, né, e basta a gente seguir, né, eu não creio que nada mais vai vir de novo, né, não porque o Espírito Santo não possa fazer, mas tá ali, já foi revelado. E muitas vezes a gente, talvez movimentos ou outras situações, tem uma dificuldade de se assumir e assumir como realmente um carisma de forma específica, né? E você falou assim, hoje nós temos um posicionamento que é necessário, existem situações degradantes que são necessárias, o Espírito Santo ele sopra para um momento uma realidade de resgate necessária, seja para um momento específico, para uma população, para uma geração específica daquele momento. E às vezes eu vejo uma galera tipo querendo fugir, né, de algo específico que Deus deu. Como que a gente pode olhar para aquilo e falar assim, olha, isso aqui realmente é um carisma específico, né? Não somente uma forma de viver, não só um momento de posicionamento de vida, né? Porque, vamos lá, qualquer cristão seguindo basicamente aquilo que está lá na doutrina, no catecismo da igreja, né? Minimamente vá na missa aos domingos, se confesse uma vez no ano, alguma coisa assim. Bom, beleza. Mas há uma forma, às vezes, específica. Deus pede mais de algumas Sim. formas, né? Como não fugir disso? E como não misturar as bolas e não fugir de algo que realmente que Deus deu? E geralmente começa assim. Tudo começa com uma inquietação. Começa com um olhar que você faz para a realidade e você entende, essa realidade precisa de transformação, Deus quer fazer e eu sinto algo. Eu sinto algo. Você não precisa nem ter claro no primeiro momento o que é. Eu só sinto. Deus está me chamando para algo a mais. Porque isso, obviamente, vai te levar para um processo de discernimento. Eu gosto muito de uma fala do Papa Francisco, porque ele diz que todo chamado de Deus tem que ser discernido em oração. Então, você tem uma inquietação, você tem um anseio, vai para a presença, vai orar, vai entender aquilo que Deus quer falar, porque Deus vai trazer confirmação. A confirmação, às vezes, ela vai vir por uma palavra profética, por uma palavra de revelação, só que muitas vezes também o querer de Deus da nossa vida ele é confirmado através das dificuldades. As dificuldades precisavam ser encaradas também como critério de discernimento nestes tempos. Porque, poxa, se Deus tem algo grandioso, eu não sou de demonizar as coisas, sim, mas logicamente o demônio não vai ficar com os braços cruzados. Então ele vai se levantar. Poxa, se tem um levante, é porque tem um querer de Deus, né? Tem um querer de Deus. Então a gente se coloca, né, numa posição de combate espiritual. Quando a gente fala da questão de um chamado específico, né, a um carisma, a própria palavra carisma, né, ela é uma palavra muito interessante. Ela fala muito. Porque se você pegar carisma, graça, tá? Indica movimento. O que é um carisma? É a graça de Deus em movimento. É a graça de Deus que está se movimentando. E, de fato, a graça que Deus nos concede não é para nós ficarmos parados, não é nós guardarmos para nós. E aí aqui, gente, vai, inclusive, uma correção fraterna, tá? Para você que é de comunidade, tá? Para você que faz parte de qualquer realidade está nos acompanhando, porque eu me preocupo quando eu vejo realidades que muitas vezes se fecham ali, né, em si mesmas, né, estão presas nas suas próprias convicções, nas suas próprias realidades. Poxa, em Pentecostes o Espírito fez um movimento inverso com a igreja, uma comunidade que estava fechada, ele abriu. Ele dispersou, ele colocou para fora, ele colocou em movimento. A graça que Deus nos dá, ela não é única exclusivamente para nós. É fato, tem pessoas que vão ser atraídas, né, que vão sentir um chamado, que vão vir, Deus vai ajuntar, mas nunca será sobre nós ou para nós, será sempre para a igreja, para o povo, né, para o próprio Deus. Então a gente responde a este anseio, a este chamado e se permite ser conduzido, entendendo que dentro deste chamado tem um querer grandioso
da parte de Deus, né? Isso aconteceu ao longo de toda a história. Se você pegar os franciscanos, né, que vão restaurar ou resgatar o ideal de pobreza num tempo de uma igreja luxuosa, poxa, era a necessidade daquele tempo. Gente, olha para a realidade de crise que nós estamos vivendo. Tá? Como os carismas eles são necessários para os tempos atuais. Eu até poderia aqui dizer que isso eu não sou o Espírito, né? O Concílio de Trento falou que o Espírito é uma fonte inesgotável dos carismas. Mas para tantas necessidades do tempo presente, poxa, quantos carismas podem ser brotados? Só que é importante nós dizermos, o carisma ele brota de um chamado de Deus. Ele não brota de uma fuga. Tá? Ele não brota simplesmente para nós constituirmos ali os nossos feudos, as nossas realidades, né? E ficarmos fechados em nós mesmos. Não, é para se abrir, é para a igreja. E eu digo isso porque eu me recordo alguns anos atrás, né? Comecei a trazer algumas histórias até para a gente poder perceber que talvez tem certas coisas que aconteceram na vida dos outros e através delas Deus pode falar para nós até para poder indicar, né, aquilo que é certo, né? Um irmão, coordenador de grupo de oração, o grupo de oração estava com um problema na paróquia com o padre e tal, e aí ele me procurou, não sei o que, não tá dando, o relacionamento lá tá pesado tal, tô pensando em fundar uma comunidade, irmão, o que você acha? Eu falei, primeiro que eu não tenho que achar nada, né? A igreja ela diz que os carismas devem estar sobre o olhar do bispo diocesano. Então quem sou eu para poder dizer? Aí eu falei assim, mas irmão, eu vou te falar uma coisa. Um carisma não brota de uma fuga, nem de uma realidade de frustração. Não é para fugir dos problemas, tá, na paróquia. Ou é chamado que vem da parte de Deus ou não é. Se é chamado da parte de Deus, se lança e vai embora. Deus vai falar com você, vai dar confirmação para você. Agora, se é por fuga, para por aqui e tal, tenta se resolver na paróquia e segue de outro caminho. Justamente porque nós entendemos que é dado em prol de uma necessidade da igreja no tempo presente para ser esta profecia, para a gente trazer realmente transformação. Né? Não pode ser um passatempo, uma aventura, né? Uma realidade ali na qual eu acho que eu sou uma espécie de um bispo, de um semideus, que eu mando, que eu tenho controle sobre as pessoas. Não, muito pelo contrário. Eu ando realizando alguns estudos sobre a formação em novas comunidades, né? E assim, algo tem me incomodado, porque eu tenho percebido que seja para as comunidades, para as congregações, para os movimentos, a igreja tem falado muito e com um olhar de preocupação a respeito da realidade de abusos. Tá? E aqui eu não estou falando somente de abusos de ordem sexual, não. Estou falando aqui de abusos de ordem psicológica, né? Transgressão da consciência, o abuso de autoridade. Então, poxa, se tem um olhar da nossa mãe, que é a igreja, chamando a atenção para isso, então também é importante a gente ligar aqui um sinal de alerta, para a gente poder entender que talvez, em algumas realidades, as coisas estejam se conduzindo de uma maneira errada e um retorno à essência é sempre essencial, é sempre fundamental. O Vaticano II foi isso para a igreja, né? Um retorno às fontes. Por isso a importância de nós retornarmos à fonte dos carismas, que é o Espírito Santo. Do tempo atual, né? Sim. Esse seria o principal ponto, vocês acham, de identificação daquilo que realmente é um carisma? Aquilo que é uma necessidade do ponto atual e como aquele mover de graça, né, ele atende àquele momento, é isso? Então a gente poderia definir dessa forma um primeiro diagnóstico? Sim, sim, porque sempre surgiu dessa forma, a partir de uma necessidade do tempo presente. Aí entra a graça de Deus se movimentando, né, suscitando ali um carisma como uma resposta para aquela necessidade. Né? Então é importante a gente ter esse olhar atento. E não nos tira da unidade da igreja.
Né? Muito pelo contrário, bom, mergulha ainda mais. Porque, querendo ou não, né, quando a gente vê o advento das comunidades, tem que tomar, você falou, essa questão da fuga eu acho que é interessante, porque às vezes é uma fuga, a fuga não é somente da paróquia, a fuga não é somente do episcopado, às vezes a fuga é da própria igreja, né? Querer ser, é quase um, né, um protestantismo, né? Porque eu vou ali e eu me refugio ali naquilo que eu entendo que é um carisma, ou que eu dou o nome de carisma, né? Mas aquilo é, na verdade, a minha vontade, talvez o meu desejo até de corresponder. Mas acho que essa questão que você está falando até dos abusos, né? Porque eu acho que a gente já escutou muito isso, né? A gente vê em vários lugares as pessoas falarem, né? De, poxa, líder de tal lugar falou isso, líder de tal coisa fez isso, né? As pessoas são muito chagadas com essa questão da liderança, né? Em vários tempos da igreja eu acho que eu vi isso, né? E acho que a questão da unidade, às vezes, é o que dá temperança para isso, né? Porque eu não posso dar menos liberdade para uma pessoa do que o próprio Deus a dá. Né? Deus dá toda a liberdade para nós, até mesmo de não amá-lo, de não desejá-lo. Eu também não posso submeter uma pessoa a uma realidade que priva ela da liberdade que Deus deu a ela, né? Então você acha que essa questão da unidade é a medida? Com certeza, irmão, com certeza. Eu vim de um tempo, aqui assim, não estou falando de mim, Suzana, estou falando do tempo, tá? Quando a nossa comunidade ela surgiu, e inclusive no chamado que eu estava sentindo, eu relutava um pouco nos primeiros momentos. Por quê? Porque, cara, em Campo Limpo, né, 2001, 2002, 2003, cara, tava chovendo comunidade, para tudo quanto era lado. Então eu tive aquele olhar de preocupação. Puxa, será que eu tô indo na onda? Será que não é moda? Sabe, eu fiquei muito inquieto com aquilo e eu comecei a rezar, lógico, eu me aconselhei com outros fundadores, busquei auxílio de padres na época, tanto que o pontapé inicial da comunidade ele se deu debaixo de uma palavra profética, num retiro. Por quê? Tinha uma experiência de oração do grupo de oração jovem, uns dias antes, né, da primeira reunião da comunidade. Eu, naquela ocasião, tinha ligado na missão ID, né? Pedido pregador para experiência de oração, né? E aí eles mandaram lá o Fábio, cara, um irmão muito querido, um cara tremendo, né? E só que assim, eu nem conhecia. E chegou no retiro, a gente pouco conversou e ele pregando, cara, sem eu ter conversado nada. Ele veio na minha direção, com o dedo apontado na minha cara e falou assim, ó, tem um sonho dentro de você, tem algo que está queimando no teu coração e o Espírito só está falando para eu vir dizer a você, vai que ele está com você. Cara, eu vibrei com aquela palavra, né? Eu tomei posse, mas onde que eu quero chegar? Quando eu tive a confirmação, bom, realmente é o chamado para a comunidade. Deus está me chamando, vamos embora, eu vou. Cara, eu sempre tive o desejo de caminhar com a igreja. De caminhar na comunhão com a igreja. Que lindo, cara. Cara, na comunidade Radonai eu posso dizer para você que desde a fundação eu sempre desejei a aprovação diocesana. O decreto de reconhecimento diocesano. Desde a primeira, irmãos, de verdade. Desde a primeira reunião. A preocupação que eu tinha nos primórdios, cara, era apresentar como dá para o bispo. Que era Dom Emílio, na época. Aí o Espírito conduziu isso, cara. E, cara, em um ano, eu estava apresentando a comunidade para Dom Emílio. O dia que eu fui apresentar a comunidade para ele foi, cara, tão lindo, foi inesquecível, porque eu trabalhava num banco na época. Cara, peguei um trânsito, fui na catedral, cheguei atrasado. Aí, falei, o bispo não vai me atender. Tinha 10 minutos da audiência. Aí ele pegou e falou, não vou conseguir falar com você e tal, porque eu vou pro seminário. Eu preciso celebrar lá, cara, eu fiquei desapontado. Aí ele pegou e falou assim pra mim, mas você vai fazer alguma coisa agora? Aí eu nem lembro se eu ia fazer ou não. Eu falei, não vou fazer nada. Ele falou assim, então vamos comigo lá no seminário, você me acompanha lá na celebração. Cara, e ali foi providencial, porque eu, na verdade, acabei tendo mais tempo. Eu fui conversando com o bispo, voltei conversando com ele, e a partir dali ele sempre nos acompanhando, sempre, irmão, sempre nos acompanhando. Celebrava nos aniversários da
da comunidade. Eu fazia sempre questão de me reportar a ele, estar debaixo da autoridade do meu bispo, da liderança do meu bispo. E eu sempre ouvia, naquela época, né, em Campo Limpo, dizendo assim, eu sei que você tem o sonho tal da comunidade receber o decreto de aprovação diocesana, mas com Dom Emílio, esquece. Ele não gosta de comunidade. Ele nunca vai aprovar a comunidade, né? Que seja a última coisa que ele vai fazer, ele não vai. Galera apoiando geral, mano. Não vai fazer. A palavra de motivação, né? Só apoio, que a gente precisa. Aí, tava perto dele pedir a renúncia, né? Pela questão da idade. Aí o padre que assessorava as comunidades naquela época, 2008... pegou, me ligou, falou assim, né? Naquela época não tinha WhatsApp, né? Então era a ligação mesmo. Lembra do tempo que a gente ligava um pro outro e tal? Que ele também me ligou. E aí ele pegou e falou assim, olha, Dom Emílio pediu a documentação, os estatutos da comunidade, ele quer dar aprovação para vocês. Nossa. Foi o quê? Falei, então prepara aí e tal, vocês têm um tempo, porque ele vai fazer isso antes dele sair. E a última missa dele, né? Como bispo, que no dia anterior a renúncia ia ser aceita, ia ter a nomeação do novo bispo. Hoje um padre, né, seminarista naquela época, falou que ele foi celebrar no seminário e ele disse assim, o meu último ato como bispo diocesano foi a assinatura do reconhecimento diocesano de 4 novas comunidades. Nossa. E a nossa no meio. Então assim, eu sempre tive isso. Sempre tive esse desejo. Hoje eu me preocupo, cara, sabe? Com algumas comunidades que nascem e assim, a aprovação diocesana nem ventila, né? Se apresentar para o bispo, tão pouco. E sem contar aquelas que muitas vezes não estão nem ligadas a uma realidade paroquial, não estão ligadas a uma autoridade sacerdotal. Então, assim, isso é muito preocupante. Por quê? Porque o carisma, ele é para a igreja, não é para um fulano, para um fundador específico, para um grupo de pessoas específico. Sempre a igreja será abençoada, sempre será agraciada. E só para eu poder contar aqui uma outra coisa em relação a essa questão da comunhão, porque aí o Dom Emílio, né, deixou o governo da diocese e veio Dom Luiz. Cara, eu peguei e falei, não, eu também quero me apresentar para o novo bispo. Tinha acabado de chegar, né? E na ocasião a gente tinha uma questão também relacionada à nossa comunhão com a igreja, porque na verdade a comunidade ela nasceu com o nome de Ruaiavé, né? E no ano de 2008, o Papa Bento XVI, ele emitiu um decreto pedindo que o Santíssimo Nome de Deus, né, Javé, não fosse pronunciado por respeito ao próprio nome de Deus, a comunidade judaica e tal. E aí eu falei assim, vou aproveitar disso, vou me apresentar para o bispo, né? E vamos trabalhar a questão da mudança do nome para estar em comunhão. Cara, eu cheguei no gabinete dele, bom dia, tal, sou o Anderson, né, da comunidade Ruaiavé. Ele me pega e me fala bem assim, então a sua comunidade é uma das comunidades que foi aprovada aí às pressas da minha nomeação. Cara, eu gelei. Nossa. Gelei. As pernas tremendo. Gelei, falei, nossa, mano, como será que isso chegou no ouvido dele? Mas ali teve um movimento do espírito que também foi tremendo, cara, tremendo, porque aí eu peguei e falei pra ele, foi no espírito mesmo, porque na minha carne acho que eu não falaria isso não, né? Eu falei assim pra ele, olha, de fato, ele nos deu aprovação, porque ele já acompanhava, então ele entendeu que seria bom que o processo encerrasse com ele, mas o senhor é o bispo, o senhor fica à vontade. Se o senhor entender por bem revogar o decreto, o senhor é o bispo, revoga, coloca um novo processo e a gente vai obedecer. Cara, ali o Espírito fez a gente ganhar o bispo na hora, que eu me lembro ele falando assim, o que eu vou falar agora depois dessas suas palavras? Aí ele falou assim, a propósito, eu tava vendo o nome de vocês, então vocês vão ter que mudar o nome, né, da comunidade e tal. E eu já com Rua Adonai no coração, pela questão manter o hebraico, né, uma pronúncia mais simples. Aí eu falei para ele, então, sobre isso que eu vim falar com o senhor. O senhor tem alguma sugestão? Ele disse assim, eu sugiro para vocês Rua Adonai.
Nossa! Sugiro para vocês o Adonai, porque você troca, né, o Santíssimo Nome de Deus, que é Javé, por Adonai, como, né, os israelitas chamavam. Acho que a pronúncia tá fácil, tal. Eu falei, puxa, era isso que eu tinha no coração. Acredita? Espírito. Cara, e ele assim, ele muito tremendo. Ele disse assim, ele falou assim, então nós vamos fazer como tudo deve ser feito. Eu vou mandar fazer decreto da mudança de nome e vou entregar para vocês. E sempre com ele, cara, a gente caminhou também dessa forma. Quando foi para abrir a primeira casa da comunidade, essa história é fantástica, cara. A gente tava no coração de abrir uma casa. Vamos abrir a primeira casa de missão, porque até então a gente se reunia na paróquia do padre que era nosso diretor espiritual. Aí eu procurei ele. Isso um tempo depois. Dom Luiz, eu tô no coração de abrir uma casa. O senhor autoriza? Falou assim, procura a casa. Veja em que território está e eu mesmo falo com o padre. Aí beleza, procuramos a casa, uma casinha simples, cara, que a gente só tinha problema com o vizinho. Lá no Jardim Leme, lá quando a gente fazia as vigílias, que a gente rezava, e o vizinho pegava no pé, tal. E aí, achamos a casa, tal. Falei pra ele, ó, achamos a casa. Passou uns dias, aí a secretária dele me liga, Dom Luiz pediu pra eu te dar um retorno, tá? Ele falou com o padre Ailton, né, que era o pároco lá da paróquia São Sebastião. Ele falou que tudo bem, que autoriza vocês abrirem a casa de missão aí. E ele tá perguntando se vocês já querem a guarda do Santíssimo. Nossa! Cara, não, e aí eu bobão, né? Não, só a casa mesmo. Aí ela falou assim, mas vocês não querem a guarda do Santíssimo? Eu falei, por hora acho que só a abertura da casa. Bom, ela falou assim, eu vou desenhar para você. É o bispo que está oferecendo. Ele não é de fazer isso. Se eu fosse você... Eu aceitava. Aceitava na hora. Eu falei assim, o que eu preciso fazer? Ela falou assim, isso é só comprar o sacrário, ele vai fazer o decreto e ele vai fazer a entronização. Eu falei, então tá bom. Não fala que a gente quer a guarda do Santíssimo, que a gente quer Jesus morando na nossa casa também. E, cara, esses testemunhos são fantásticos porque quando nós estamos na obediência... Quando nós estamos em comunhão com a igreja, a gente consegue tudo, cara. Amém. Tudo, tudo, tudo. Eu gosto muito daquela frase de Santa Teresa d'Ávila. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar fora dela, cara. Então, sempre na comunhão. Sempre na comunhão a gente conquista tudo, cara. Espetacular. Eu lembro de... Fala, galera, se você curtiu este vídeo, o episódio completo está disponível no nosso canal e lá você encontra todos os outros episódios muito legais para você maratonar todas as nossas temporadas. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal, curte este vídeo e compartilhe ele com o maior número de pessoas. E não se esqueça, siga somente Jesus. Follow me.